Lishimá. Lishimá, um despertar do alto. Como ser recompensado com o aspecto de Lishimá? Não de Lolishimá, como vimos anteriormente, mas Lishimá pelo Criador. Não está nas mãos do homem compreender isso, posto que a mente humana não pode compreender como pode existir algo assim no mundo. E isto porque tudo que se dá a entender o homem é que se ele se envolve com Torá e Mitzvot, conseguirá algo, já que deve haver ali uma recompensa para si mesmo. Pois, do contrário, o homem não está disposto a fazer algo pelo, né, algo. Pelo contrário, Nishimá é uma Itaruta de Leila, iluminação vinda do alto. E somente aquele que prova isto pode conhecer e compreender. Sobre isso está dito, provem e verão que o Senhor é bom. Se é assim, é preciso entender por que é que o homem precisa criar artifícios e dar conselhos sobre como alcançar Lishimá. Será que nenhum conselho poderá ajudá-lo? E se o Criador não lhe fornece a segunda natureza, chamado desejo de outorgar, de nada servirá ao homem nenhum esforço para alcançar a condição de Lishimá? A resposta é tal como disseram nossos sábios em Avot 2:21. Não cabe a ti completar a tarefa, e tampouco és livre para te isentar dela. Isso significa que ao homem foi imposto o despertar de baixo, posto que este é o aspecto da prece. Porque a prece é chamada de uma carência, e sem carência não há preenchimento. Portanto, quando o homem tem a necessidade do aspecto de Lishimá, então vem o preenchimento do alto, e, consequentemente, vem do alto a resposta à prece, da maneira que ele recebe um preenchimento sobre a sua carência. Descobrimos que é necessário o trabalho do homem para receber do Criador o estado de Lishimá, o qual é apenas o aspecto de uma carência, e um cri, um vaso. E este preenchimento, o homem jamais pode alcançar por si mesmo, devido que este é um presente do Criador. No entanto, a prece deve ser uma prece completa, ou seja, do fundo do coração, o que significa que o homem sabe com certeza que não existe ninguém no mundo que possa ajudá-lo, exceto o próprio Criador. E é comum que o homem sabe que não há quem possa ajudá-lo, exceto o próprio Criador. Ele pode adquirir essa percepção precisamente se investiu todos os seus esforços à sua disposição a fim de alcançar Lishimá, e nada o ajudou. Por isso, impõe-se ao homem fazer todos os atos que são possíveis de se fazer neste mundo, para ser recompensado com a característica pelo Criador. Então, o que ele pode oferecer é uma prece do fundo de seu coração, de tal maneira que o Criador escute a sua prece. Contudo, o homem deve saber que quando se esforça para alcançar o aspecto de Lishimá, o qual aceitará sobre si mesmo, porquanto deseja trabalhar inteiramente para a outorga com o propósito da perfeição, ou seja, para outorgar completamente sem receber nada. Só então o homem começa a ver que os seus órgãos não concordam com essa ideia. E disse o homem, e disto o homem pode chegar a saber
com clareza que não tem mais remédio senão elevar sua conversa ao Criador, para que este o ajude e que seu corpo aceda a se escravizar incondicionalmente ao Eterno, a Ele, já que ele vê que não está em suas mãos persuadir seu corpo para que este se anule por completo. Descobrimos, então, que precisamente no momento em que ele vê que não faz sentido esperar que seu corpo concorde por si mesmo em trabalhar para o Criador, então sua prece pode surgir do fundo do coração. E é por isso que a prece é aceita. É preciso saber que, por meio da aquisição do aspecto de Lishma, pelo bem do Criador, está se dando morte à inclinação do mal, pois a inclinação ao mal é o desejo de receber. E por meio da aquisição do desejo de outorga, anula-se o desejo de receber, de tal maneira que ele não tem o poder de fazer algo, já que se considera isso como se o matasse, visto que o seu opressor e a sua função não tem mais o que fazer porque já o utiliza. Isso significa que a inclinação do mal foi privada das suas ações, e que é considerado como se o homem lhe tivesse dado a morte. E quando o homem fizer um balanço com a sua alma, perguntando-se que ganho recebe o homem de todo o seu labor, sob o sol, então verá que não é tão difícil para ele se escravizar por seu nome, por duas razões. De qualquer maneira, seja voluntária ou involuntariamente, ele está obrigado a se esforçar nesse mundo. E que resultado lhe restam-se todos os esforços que fez. 2. Se o homem trabalha em Lishma, sendo assim, ele obtém prazer também durante o seu trabalho. Isto está de acordo com a parábola do provérbio do pregador de Dubna, que disse sobre o verso: Tu não me invocaste, ó Jacó, pois por mim te afadigaste, ó Israel. E disse que isto é semelhante a um homem rico que saiu do trem e tinha uma bolsa pequena. E a colocou num lugar onde todos os comerciantes colocam suas bagagens, de onde os carregadores as pegam para levá-las até o hotel em que os comerciantes se hospedam. E o carregador pensou que os comerciantes certamente carregaria a pequena bolsa, ele mesmo, e que não precisaria para isso de um carregador. Então ele pegou uma mala grande e a levou ao hotel. E o comerciante quer lhe dar uma quantia pequena, tal como está acostumado a pagar por uma mala pequena. E o carregador não quer receber o pagamento e diz: Eu coloquei no depósito do hotel um pacote grande, mal consegui carregá-lo e me esgotei muito. E você pretende me pagar uma quantia mesquinha por isso? A lição é que quando o homem vem e diz que realizou um grande esforço pelo fato de guardar a Torá e os mitzvot, o Criador lhe diz: Tu não me invocaste, ó Jacob, ou seja, não é minha bagagem que carregaste, mas a bagagem que pertence a outra pessoa. De maneira que, se estás dizendo que te custou um grande esforço guardar a Torá e as mitzvot, certamente tiveste outro amo, para o qual trabalhaste. Assim vai até ele, que ele te pague. O que está escrito? Pois por mim te afadigaste, ó Israel. Significa que aquele que trabalha para o Criador não sente nenhum esforço, mas, pelo contrário, sente prazer e exaltação do Espírito. O que não acontece com aquele que trabalha em prol de outras metas, pois esse não pode se dirigir com queixas ao Criador, porque ele não lhe brinda vitalidade para o trabalho. Aqui uma pergunta. Porque ele não trabalhou para o Criador, para que ele lhe pague por seu trabalho. Em vez disso, o homem pode vir com a sua queixa diante daqueles para os quais trabalhou, já que eles influenciarão com prazer e vitalidade. Já que em Lolishimá, não pelo Criador, existem tantas metas. Por isso, o homem deve exigir daquela meta para o qual trabalhou, de tal maneira que esta meta para o qual trabalhou lhe entregue sua recompensa, ou seja, lhe dê prazer e vitalidade. E deles está dito, como eles serão aqueles que fazem tudo aqueles que nele confiam. No entanto, de acordo com isso,
será difícil. Afinal, vemos que, mesmo no tempo que o homem recebe sobre si mesmo o fardo do reino dos céus, sem nenhuma outra intenção, de toda maneira não sente nenhuma vitalidade, ou seja, que essa vitalidade o obrigue a assumir o fardo do reino dos céus. E o fato de que ele recebe sobre si esse fardo é apenas por motivo da fé, acima da razão, ou seja, que realiza com um aspecto de fortalecimento, por coerção, o qual não é para seu benefício. Sendo assim, cabe perguntar por que ele sente esforço nesse trabalho, de maneira que o corpo observa a cada instante quando pode se livrar deste trabalho, de modo que a pessoa não sente nenhuma vitalidade no mesmo. E no momento em que a pessoa trabalha com austeridade, de tal forma que não tem, então, nenhuma meta, não apenas trabalhar com o propósito de outorgar. Se é assim, por que o Criador não lhe infunde o sabor e a vitalidade do labor? A resposta é preciso saber que esta é uma grande correção. Já que, se não fosse assim, ou seja, que se a luz da vitalidade tivesse iluminado imediatamente, no momento em que o homem começa a receber sobre si mesmo o fardo do reino dos céus, de maneira que imediatamente teria vitalidade no trabalho, ou seja, que também o desejo de receber tivesse concordado com o trabalho, então por que teria consentido? Seguramente porque deseja satisfazer seus desejos. Em outras palavras, teria trabalhado pelo seu próprio benefício. Se tivesse sido assim, não haveria nenhuma realidade, pois não teria a possibilidade de chegar a alcançar estimar, ou seja, pelo bem do Criador, já que um homem estaria forçado a trabalhar por seu próprio benefício, na medida em que ele se sente maior prazer no trabalho, de Hashem, né, do que nos desejos corporais. Sendo assim, o homem teria sido obrigado a permanecer em Lolishimá, e isso pelo fato de que teve prazer no trabalho. E onde existe satisfação, o homem não está disposto a fazer nada sem ganho, pois o homem está disposto a trabalhar, sendo assim que se o homem tivesse recebido satisfação por esse trabalho de Lolishimá, teria sido obrigado a permanecer nesse estado. E isso seria similar ao que as pessoas dizem, que no momento em que a pessoa persegue um ladrão para apanhá-lo, este também corre e grita, pegue um ladrão, sendo então impossível reconhecer quem é um verdadeiro ladrão para apanhá-lo e tirar o roubo de suas mãos. No entanto, o ladrão, ou seja, o desejo de receber, que é chamado de ladrão nesse caso, não é? Ou lolishmá, só para a gente deixar claro, ou seja, o ladrão, aqui também grita, né? Pega ladrão, que é o desejo de receber, para que confunda as pessoas. Não sente gosto e vitalidade na tarefa de aceitar o fardo do reino dos céus, ou seja, trabalhar sem receber. E se em tal caso trabalha no aspecto da fé acima da razão, de maneira forçada, e o corpo se acostuma a este trabalho que vai contra o seu desejo de receber. Então, a pessoa já tem os meios pelos quais levar a cabo este trabalho, e será com um propósito de se deleitar a seu Criador. Isto se deve que o principal requisito que exige de um homem é que, por meio de seu trabalho, ele chegue a alcançar devekut, adesão com o Criador, o qual é o aspecto da equivalência de forma, de tal maneira que todas as suas ações estejam focadas na outorga. Nesse caso, o Eterno é só doação, não tem nenhum pingo de recepção. Isso significa que nenhuma recepção que a gente chegue a ele se encaixa nele. E é como está escrito, então te deleitarás no Eterno, onde o significado de então é depois, por isso o começo do seu trabalho não havia prazer algum, mas seu trabalho era por meio de obrigação, o que não é assim depois, quando já se habituou a trabalhar com o fim de outorgar, e não para se examinar se está sentindo prazer no trabalho, mas está convencido de que está trabalhando de maneira que, mediante seu trabalho, chegue à outorga e contentamento do seu Criador.
E o homem deve crer que o Criador aceita o trabalho dos inferiores, sem importar quanto e nem como. É a maneira de seu trabalho em tudo. O Criador examina apenas a intenção, já que disto tem o deleite do Criador. Então o homem se torna merecedor de deleitar-se no Senhor, de maneira que também durante o trabalho do Eterno sinta o bem e o deleite, posto que agora realmente trabalha para Ele, pois o esforço que entregou no momento do trabalho, obrigado, qualifica um homem para que possa trabalhar verdadeiramente em nome de Hashem. Descobrimos, então, que também o prazer que ele recebe é acerca do Criador, ou seja, precisamente por causa do Criador. Pois bem, Tio Lishmar, a dor de quem nasce do esforço. Vamos aqui começar, então. Lishmar significa pelo seu nome, ou seja, agir plenamente pela causa do Criador, sem qualquer pensamento de recompensa ou benefício próprio. A nossa mente lógica imediatamente entra em curto-circuito. Como pode um ser humano, que é por natureza um desejo de receber, agir sem querer receber nada em troca? Se lhe estimar é um estado de tão elevado, como podemos alcançá-lo? E se é um dom do alto, qual é então o nosso papel? O texto hoje de Baal Hassulam vai nos ajudar a desvendar. Então agora a gente vai fazer um pequeno shiur novamente, revelando todos os aspectos. Como ser recompensado com o aspecto de estimar? Veja, uma recompensa. Não está nas mãos do homem compreender isto, posto que a mente humana não pode compreender como pode existir algo assim no mundo. Pelo contrário, Lishmar é uma Itaaruta de Leila, iluminação vinda do alto. E somente aquele que prova isto pode conhecer e compreender sobre isto. Este dito provém e verás que o Senhor é bom. Está dito, provem e verão que o Senhor é bom. O mestre começa por estabelecer um fato fundamental. Estimar não é uma filosofia, não é algo que possamos entender com a lógica, é uma segunda natureza, uma nova percepção da realidade, que é concedida do alto. É um sabor que precisa ser provado. Isso nos leva a perguntar a pergunta óbvia. Se é um presente, por que todos os livros sagrados nos dizem que nos esforçamos por lhe estimar? Qual é o sentido do esforço aqui? Aqui é a leitura da parte 2, né? Aqui teve a explicação, a parte 2. A resposta é tal como disseram nossos sábios. Não cabe a ti completar a tarefa, e tampouco és livre para se te isentar dela, conforme está lá em Pirkei Avot. Isso significa que o homem foi imposto o despertar de baixo, posto que ele é do aspecto da prece, porque a prece é chamada de uma carência, e sem a carência não há preenchimento. Descobrimos que é necessário o trabalho do homem para receber do Criador Lishmar, a qual é solo o aspecto de uma carência em um cri, né, um vaso. Aqui está a resolução do paradoxo. O nosso trabalho não é criar a luz de Lishmar. Nosso trabalho é construir o vaso, a vasilha para receber essa luz. E o que é este vaso? É a carência completa. Ele tem que estar totalmente vazio do desejo de recepção. É uma prece que vem do fundo da alma, mas como podemos ter uma carência verdadeira por algo que nem sequer compreendemos? O Baal Hassulam nos ensina que a prece verdadeira só nasce de uma maneira. Vamos ver aqui. E como que o homem sabe que não há quem possa ajudá-lo, exceto o próprio Criador? Ele pode adquirir esta percepção precisamente, não é? Se há investido todos os seus esforços à disposição, a fim de alcançar o estimar. E nada o ajudou a chegar lá. Só então o homem começa a ver que seus órgãos não concordam com esta ideia. Então sua prece pode surgir do fundo do coração
E é por isso que sua prece é aceita, quando ele vê que não tem saída. O caminho para construir o CRI é tentar, com todas as nossas forças, agir em Lishimá. É decidir, a partir de hoje, cada estudo, cada ação será apenas para o contentamento ao Criador. E o que vai acontecer? Nós vamos falhar miseravelmente. Nosso corpo, nossos desejos, nosso ego, nossos órgãos vão se rebelar. Eles vão gritar por reconhecimento, por prazer, por honra, por recompensa, por saúde, por tudo. Vão fazer de tudo. Este fracasso não é um desvio do caminho, ele é o caminho. É somente ao esgotar todas as nossas próprias forças e perceber nossa total incapacidade de mudar nossa natureza que nascerá em nós uma prece genuína, uma prece de saber, de quem sabe, com 100% de certeza, que só o Criador pode ajudá-lo e a se transformar. Essa prece é o CRI perfeito, é um CRI perfeito, um vaso que recebe, ele é sempre preenchido com luz. Mas há outro paradoxo, a parábola do pregador de Dúbina. Nos ensina que o trabalho para o Criador deveria ser prazeroso. Então, por que no início, quando tentamos trabalhar, estimar, não sentimos prazer nenhum? Porque é tão pesado e sem vida. A leitura do texto 4. E a luz, se a luz da vitalidade tivesse iluminado imediatamente, o desejo de receber também teria concordado com este trabalho, porque deseja satisfazer os seus desejos. Em outras palavras, teria trabalhado para o seu próprio benefício. Se tivesse sido assim, não haveria nenhuma realidade, pois não teria possibilidade de chegar a alcançar e estimar. E isto seria similar quando a pessoa persegue um ladrão para apanhá-lo. Este também corre e grita, peguem ladrão, sendo então impossível reconhecer quem é o verdadeiro ladrão. Esta é uma estratégia mais brilhante e misericordiosa do Criador. O nosso ladrão interno é o desejo de receber para si mesmo. Se o trabalho espiritual desse um prazer imediato, intenso ao nosso egoísmo, o ladrão adoraria fazer o trabalho. Ele se vestiria com roupas de santidade e gritaria, estou trabalhando para o Criador, enquanto, na verdade, estaria apenas buscando o seu próprio prazer. Seria impossível identificá-lo e corrigi-lo. A ausência de prazer no início do trabalho é o que expõe o ladrão. O trabalho se torna difícil, forçado, um ato de fé acima da razão. Nosso corpo reclama, nossa mente duvida, e nesse campo de batalha, nesse campo de batalha, nesse trabalho contra a nossa própria natureza egoísta, que nós nos separamos dela. É aí que o ladrão é identificado. E nós nos acostumamos a agir não pelo prazer, mas pela verdade. É o que acontece depois que vencemos a batalha. Texto 5. É como está escrito: então te deleitarás no eterno, onde o significado de então é depois, quando já se habituou a trabalhar com o fim de outorgar, doar. Então o homem se faz merecedor do deleite do eterno, de maneira que também durante o trabalho do eterno sinta o bem, o deleite, posto que agora realmente trabalha para ele. Descobrimos então que também o prazer que ele recebe é acerca do Criador, ou seja, precisamente por causa do Criador. A palavra, então, o deleite, o prazer sublime de conexão com o eterno, Devekut, não vem do começo, ela vem depois do período de trabalho, forçando a fé acima da razão. Depois que nos habituamos a agir para a outorga, sem nos preocuparmos com a recompensa, uma nova forma de prazer emerge. Não é mais prazer, um prazer egoísta que o ladrão buscava. É o deleite de sentir que estamos alinhados com o Criador.
O prazer de dar contentamento à fonte da nossa vida. O prazer de recebermos agora é, em si mesmo, um auto de outorga. Vamos resumir o processo. Estimar, um dom do alto que não podemos fabricar. 2. Nosso trabalho é construir o vaso para esse dom, através de esforços sinceros de agir. O fracasso nesse esforço é o que cria a prece verdadeira no fundo do coração, que é nosso Cristo. A falta de prazer inicial é uma correção necessária para expor e subjugar nosso egoísmo. Então, depois deste trabalho, somos recompensados com o verdadeiro prazer da santidade. E possamos ter a coragem de abraçar o esforço de entender a ausência do prazer, não como um fracasso, mas como uma prática da própria essência da correção, que nossas falhas nos levam à prece, e que nossa prece se torna em vasos dignos para a luz de Lishimá. O segredo de Lishimá, tá bom? Da outorga do Eterno.